São Paulo é a capital mundial da vacina, a cidade que mais vacina no país. E se vacinar é muito importante, seja contra pólio, o sarampo, a influenza, a Covid-19 e outras doenças. Então, vá à UBS mais próxima, vacine-se e mantenha sua carteira de vacinação sempre atualizada. Em São Paulo tem vacina em todas as UBSs. E onde tem vacina, tem gente protegida. Agora você está no Brasil em Questão com os principais fatos da política e da justiça que interferem diretamente na vida do cidadão brasileiro. E hoje recebemos com muita honra Antônio Cecílio Moreira Pires, que é advogado, é consultor jurídico em São Paulo, mestre em Direito de Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor de Direito Administrativo e chefe do Núcleo Temático de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também se laureou, tendo uma carreira vasta aí no exercício dos mais diversos cargos da administração pública do município e federal. E comigo aqui, o Mário Covas. Tudo bom, Mário? Oi, Walter, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem com o nosso convidado? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. É muito bom estar aqui novamente. Boa noite. Cecílio também. Lembrando, Mário, que o Cecílio ficou quase 10 anos com questão de justiça apresentando ali, que a gente foi indicado por um Novare no questão de justiça. Tudo bom, Cecílio? Tudo bem, Walter? É um grande prazer estar aqui mais uma vez no seu programa. Cumprimento Mário Covas e como sempre, um grande prazer poder discutir alguns assuntos que são de relevância, não só para a administração pública, mas para a sociedade como um todo. Agradeço demais a oportunidade. Bom, o tema hoje, Mário, é uma questão que você conhece bastante, que é a questão da nova lei de licitação, né? Você quer já abrir, Mário? Não, vai em frente, segue. Vamos lá. Cecílio, essa lei de licitação aí que foi publicada há 2 anos, entrou efetivamente na vigência agora, de 1º de abril de 2023, vai entrar, né? Já é possível identificar os impactos dessa nova legislação? Então, veja, Walter, a nova legislação, a Lei 14.133 de 21, ela foi publicada no dia 1º de abril de 2021. E ela entrará efetivamente em vigência a partir de abril de 2023. Lembrando-se que, apesar do legislador permitir um vacatio legis de 2 anos para que a legislação efetivamente entrasse em vigência, o legislador permitiu que a administração pública, se quisesse, já poderia se utilizar da nova legislação. Mas assim, pelo que eu tenho visto, pelas minhas andanças pela administração pública, em razão também de muitos cursos que eu tenho ministrado sobre a nova legislação, o que me parece, e também esta é a minha opinião pessoal, é que a Lei 866 de 93... em razão das críticas que ela recebeu, por ser uma lei extremamente formal, por ser uma legislação que muitos já julgavam anacrônica, essa legislação, ansiavam por uma nova lei de licitações e contratos.
uma nova lei que fosse mais fácil, uma nova lei que não fosse tão formal, que não implementasse, que não necessitasse de tantas burocracias. Mas todos aqueles que esperavam que a legislação fosse mais tranquila, não é, acabaram se decepcionando, porque a nova legislação realmente ela é significativamente complexa. Então, o que eu tenho visto, né, nos últimos meses, aí, vamos dizer assim, é que a administração pública encontra-se preocupada com a aproximação da vigência da nova legislação. Aqueles que trabalham com licitação, não é, notadamente a privada, que deve participar dos procedimentos licitatórios, também está tentando entender melhor a legislação, a administração pública também, mas a grande realidade acho, que o panorama esperado pela nova legislação não é aquele que efetivamente está acontecendo. Porque se a 866 de 93 era uma legislação difícil, eu não tenho dúvida nenhuma que a 14.133 de 21 é significativamente, sobranceiramente mais complexa do que a 866 de 93, sendo de difícil interpretação e de difícil implementação pela administração pública. Isso tanto é verdade, Walter, que aquelas prefeituras com menos de 20 mil habitantes, elas terão um prazo de 6 anos para se adaptarem à nova legislação. Tal o número de exigências que o novo ordenamento das licitações e contratos traz em seu bojo. Então, creio que o pessoal está preocupado. Acho que o que a gente deve pensar, concluindo essa minha fala, é que existe uma preocupação muito grande com a nova legislação, com a implementação da nova legislação e, principalmente, como os órgãos de controle estarão se posicionando em razão do novo ordenamento jurídico das licitações e contratos. Mário? O senhor não acha que com o novo governo pode ter algum interesse numa mudança dessa legislação? Afinal, isso foi feito há 2 anos atrás, ainda no bojo do governo Bolsonaro, que tinha lá um olhar muito liberal em relação à economia, e hoje com o governo Lula, cujo papel é um pouco diferente desse, não poderá sofrer algum tipo de interferência para modificar essa legislação? Então, Mário, começamos a ouvir alguns burburinhos dizendo que a vigência da nova lei de licitações ela seria postergada. Mas até o presente momento, pelo que eu tenho percebido, isso não passa de um burburinho, de uma conversa, vamos colocar assim, uma conversa de corredores. Porque, de concreto, até o presente momento, nós não temos aí nenhuma notícia, uma notícia oficial, de que essa legislação eventualmente será prorrogada a vigência, ou que teremos alguma modificação. Até o presente momento eu não sinto isso. O que a gente vê é que muitos órgãos públicos, e notadamente a União, estão aí estão oh, meu Deus, me esqueci a palavra. Você sabe que a gente vai ficando velho, a gente vai falando e vai esquecendo aí das coisas. Tem problema. Arruma um sinônimo bem rapidinho. A palavra já me veio na cabeça novamente. Então, a questão é a seguinte, o que nós temos vendo que os entes federados, um ou outro ente federado, já se iniciou, já começou a regulamentar a lei. É o Estado do Paraná
regulamentou a legislação, e uma regulação altamente complexa, né? Uma regulamentação altamente complexa, tal qual a lei, não é? Se não me falha a memória, a regulamentação da 14.133 pelo Estado do Paraná teve aproximadamente 700 dispositivos, né? Então, para você ter uma ideia da complexidade dessa legislação. O que eu gostaria de deixar claro, né? Esta legislação, na minha visão, ela é uma legislação de primeiro mundo. Por quê? Porque ela exige da administração pública algumas posturas que até o presente momento não eram exigidas, né? Então, por exemplo, a fase interna da licitação, que sempre foi uma fase meio que deixada de lado, sempre foi uma fase que a administração pública nunca deu maior atenção para a fase interna. Hoje, a nova lei de licitações, ela estabelece verdadeiramente um rito procedimental para a fase interna. Haja vista que, por exemplo, o poder público vai ter que montar um sistema de governança para as licitações, né? De modo que as diversas funções fiquem efetivamente delimitadas. Antes, ou melhor, agora, né, ainda sob a égide da 866 de 93, seria necessário tão somente definir o objeto da licitação. A 14.133 traz uma exigência um pouquinho maior, ou seja, a administração vai ter que demonstrar a problemática que ela está vivendo, demonstrar as possíveis soluções para que esse problema seja resolvido, e ao final disso é que o objeto da licitação deverá ser efetivamente definido. Ou seja, o objeto da licitação tem que restar demonstrado que o objeto da licitação é a melhor forma ou uma das melhores formas para a resolução do problema que assola a administração pública, né? Então, apesar de ser uma lei complexa, apesar de ser uma lei difícil, né, ela é uma lei, sim, de primeiro mundo, né? Só que não tenho dúvida nenhuma que a administração pública ela terá problemas para a implementação dessa legislação, principalmente considerando o fato que cada um dos entes federados, portanto, os estados, o Distrito Federal e os municípios, se quiserem, poderão ter a sua própria lei de licitações, e isso sempre foi permitido, desde que as normas gerais constantes da Lei 14.133 sejam respeitadas. Então, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter muitas discussões acerca dessa legislação por conta da sua complexidade, sem deixar de lado, e registrando o fato que, na minha visão, é uma legislação de primeiro mundo. Mas o senhor não acha que o Tribunal de Contas, que tem feito um trabalho anterior às licitações, quer dizer, na realidade, o Tribunal de Contas deveria ser um órgão que fiscalizasse o resultado das ações, das contas do poder público. Na verdade, ele tem atuado, e aí eu não estou fazendo juízo de valor, se é bom, se é ruim, mas ele tem atuado muito preventivamente. E às vezes a gente vê algumas licitações que acabam ficando presas ante uma manifestação contrária do Tribunal de Contas, até que se supere os impedimentos que eventualmente se coloca lá, se é que são superáveis. Então, o que a gente percebe é que, às vezes, você tem uma obra pública, qualquer obra, que acaba não acontecendo, ainda que seja um compromisso de quem foi eleito, acaba não acontecendo por um embaraço qualquer, e às vezes dá a impressão, inclusive, que o embaraço de natureza política mais do que de natureza técnica. Mas, enfim, sem entrar nesse mérito, apenas essa legislação, sendo muito mais complexa,
não daria mais munição para os entraves que eventualmente possam ter, seja o Tribunal de Contas, seja o Ministério Público, ou seja, os entes públicos, eles terão, na sua visão, terão mais facilidade ou menos facilidade para desenvolver as ações públicas no que diz respeito às licitações? Sua pergunta, acho que eu poderia passar uma tarde falando sobre isso, Mário. Poderia passar uma tarde falando sobre essa questão, né? Então, eu vou dar aqui a minha visão sobre a questão do Tribunal de Contas. Eu estudo a matéria, né, e trabalhei com a matéria, com a legislação das licitações, desde a época do antigo Decreto-Lei 200 de 1967. Né? Então, cheguei a trabalhar com o Decreto-Lei 200 de 67, depois com a 2.300 de 86, posteriormente a 866 de 93 e agora a 14.133. Se nós pegarmos esse espectro, né, de legislações que eu acabei de mencionar, você vai perceber o seguinte, que a licitação e o contrato administrativo, ele partiu de uma legislação extremamente pueril e deficitária até chegar em um ordenamento jurídico de licitações altamente complexo. E é claro, né, essa evolução, vamos colocar assim, essa evolução da legislação, ela acompanha aí a necessidade da sociedade. Né? Por exemplo, hoje, o que a sociedade mais se discute? Né? Discutimos a questão das cidades inteligentes, discutimos a questão das tecnologias e das novas tecnologias. Então, a nova lei veio a atender esse tipo de demanda. Naquela época, quando eu comecei a trabalhar ainda enquanto estagiário, né, que eu comecei a trabalhar lá com licitações há mais de 36 anos atrás, a gente percebia que o Tribunal de Contas, ele fazia uma análise tão somente legal, ou melhor, uma análise tão somente formal. Ele não adentrava em alguns aspectos. Com a Constituição de 88, as competências do Tribunal de Contas, elas se alargaram. O Tribunal de Contas deve verificar a legalidade, a legitimidade, ou seja, as competências, as funções do Tribunal de Contas, elas acabaram se alargando, até por conta que a legislação também, ela acabou se tornando cada vez mais complexa, e isso era uma necessidade. Na minha visão, não tinha como ser diferente. E em razão disso, nós temos hoje várias impugnações que a iniciativa privada, ao participar das licitações, costumam fazer. E eu costumo brincar, e essa brincadeira não é, como é que se diz? Não é uma brincadeira que não tem um objetivo, ela tem um objetivo. Eu costumo falar o seguinte, que a iniciativa privada, a cada 10 impugnações que ela faz, se uma der certo, ela conseguiu um sucesso muito grande. Por quê? Porque a administração pública, ela tem o seguinte costume. O particular faz a impugnação, e essa impugnação, ela deveria ser examinada e julgada. Ou seja, o edital que foi publicado, ele é um edital legal ou ilegal? Se o edital for legal, mantenha-se no mundo jurídico. Se o edital for ilegal, vamos retirá-lo do mundo jurídico mediante a anulação. Ou seja, é a maneira que existe de proteger o administrador público. Mas, infelizmente, muitas administrações, ao invés de examinarem a impugnação e julgarem a impugnação, o que acontece? A administração contesta tudo que foi falado na impugnação, e por mais que essa impugnação venha sustentada na legislação, na doutrina, na jurisprudência, o que se fala? Contesta tudo e, no final das contas, o direito do licitante é deitado por terra. Então,
Qual que é a saída do licitante? A saída do licitante é ir para o Tribunal de Contas via representação. E quando a coisa chega no Tribunal de Contas via representação, se essa representação realmente tiver sustentáculo jurídico, o que o Tribunal de Contas vai mandar fazer? Ele vai mandar suspender cautelarmente a licitação. E daí nós vamos ter aqueles imbrólios que você comentou, né? A licitação fica parada, a licitação é anulada, e vamos começar tudo de novo. E isso, Mário, na minha visão, ela só ocorre por um único motivo. A administração pública não faz a lição de casa que ela tem que fazer. O edital, ele tem que ser legal. E, infelizmente, eu falo isso, vamos dizer assim, de cadeira, porque eu trabalho muito nessa área, né? Então a gente vê uma série de licitações com editais completamente ilegais, ou até mesmo com erros crassos. O Tribunal de Contas vai lá e faz a função dele, não é? Agora, se você me perguntar, e você já me perguntou, com a nova legislação, Cecílio, isso tende a piorar? Na minha visão, vai piorar, salvo se a administração pública fizer a lição de casa. Ou seja, tem ilegalidade, tem erro no edital, conserta. Não precisa fazer a coisa chegar lá no Tribunal de Contas. E uma outra coisa que eu acho importante, até porque você acertadamente já falou, né? Mas isso pode implicar em mais problemas no Tribunal de Contas. Eu respondo objetivamente, sim, pode. E a nova lei de licitações, ela também determina o seguinte, que se houver uma representação no Tribunal de Contas, e esta representação, ao final das contas, demonstrar que houve que a licitação estava sendo direcionada, que a licitação tinha endereço certo, por exemplo, deve-se apurar responsabilidade. Então, quando se fala em apuração de responsabilidade, talvez isso iniba a administração pública de cometer alguns deslizes, não só na elaboração do edital, mas também na condução dos seus procedimentos licitatórios. E se suspender uma licitação é ruim, pior ainda é quando suspende a execução do contrato por conta de problemas de ilegalidade ou de erros crassos. Então, Mário, acho que vamos ter várias discussões, não só no Tribunal de Contas, como também nos nossos tribunais judiciais. Que o senhor está partindo da premissa, e eu acho que até essa premissa tem toda a procedência, né, de que a questão que chega no Tribunal de Contas é uma questão que, de antemão, já dá algum tipo de respaldo para quem está propondo esse recurso. Ocorre que nem sempre é assim. Eu mesmo já vi situações que estavam longe disso. E como o Tribunal de Contas acaba sendo composto por um grupo pequeno de pessoas, de conselheiros ou de ministros, se for o caso, e por um processo de indicação, né, que ao longo do tempo são feitos e por governos diferentes, eventualmente, você acaba percebendo que há uma certa manipulação disso. E eu digo isso pelo seguinte, porque, primeiro, a gente não vê prazo para a resposta das impugnações feitas. Muitas vezes a coisa fica parada lá meses, anos, e não tem uma solução nenhuma. É claro que também deve levar em consideração o seguinte, quem faz a licitação, no caso do poder público, ele também está lastreado em cima de pareceres jurídicos da própria administração. Então, muitas vezes, quando contesta, diz, olha, não é procedente essa argumentação, é porque alguém, do ponto de vista jurídico interno, está dando sustentação pela manutenção do que é. Enfim,
Estou falando um outro ponto de vista, né? Aquilo que é procedente e aquilo que não é procedente. Né? Do ponto de vista da administração, sim. Do ponto de vista da administração. Então, veja só. Mas é o ponto de vista da administração que tem a ver com a atividade pública para a população. Quer dizer, sim, o ponto de vista da administração sim, mas você tem que ver o seguinte: a atividade administrativa, ela tem que seguir um rito, tá? A atividade administrativa, ela é baseada em lei. A partir do momento que o administrador público se afasta da lei ou faz uma interpretação esta que muitas vezes não é a melhor, não é? É claro que isso vai dar problema. Nós vemos licitações... é que, de novo... Nós vemos licitações em que a última coisa que está sendo prestigiado é o interesse público. Ok, mas a gente vê muitas licitações que é isso que está sendo prestigiado, é o interesse público. Sim, interesse público. Se a licitação é realmente prestigiar o interesse público, né? Na maioria das vezes, ainda que ela seja suspensa, o Tribunal de Contas libera. E daí nós temos uma questão que você falou. Não tinha prazo, pois agora tem. Agora tem. Né? Com muita grita tem. Com muita grita tem. Agora, no Tribunal de Contas do Municipal tem. Tem que ter. E tem que ter, não tenho dúvida nenhuma. Tem que ter prazo para a administração, tem que ter prazo para o licitante. Até porque anteriormente... O problema da administração é o seguinte... muitos administradores, eles não veem o advogado como uma pessoa para desenvolver atividade dentro da legalidade. Muitos veem o advogado como um óbice à própria administração, né? Porque a coisa funciona mais ou menos assim. Eu quero vender um bem público, mas você quer vender um bem público, administrador? Mas, primeiro, você vai ter que ter uma justificativa que demonstre interesse público. Você tem que demonstrar que houve uma avaliação desse imóvel, tem que ter uma autorização legislativa. Então, o advogado é sempre aquele que vai colocando uma série de condicionantes. Não é? Condicionantes esses estabelecidos pela lei, não é? E que o administrador, na maioria das vezes, não quer saber. Não é? Ele quer saber do final, só que para chegar no final nós temos a legislação, né? E, infelizmente, a grande verdade é que muitas administrações públicas não atendem à lei, não atendem. Esse é o grande problema do nosso país. Pois é, mas, de novo, o seu ponto de vista é de que a administração pública tem como regra infringir a lei. Ou não falei que é como regra, Mário. Não falei que é como regra. Eu falei que em muitos dos casos a administração pública não observam a lei. Não falei que é regra. Mas o senhor enfatiza esse aspecto. Sim. E eu enfatizo o aspecto que muita gente segue a lei. Sim. E ainda assim tem óbice em fazer as coisas, porque o Tribunal de Contas muitas vezes cria problemas onde não existe. E se o Tribunal de Contas cria problema onde não existe, não conseguiu solucionar, vamos para a justiça comum. Perfeito. Esse o caminho. Ok. Mas poderia, se fosse na justiça comum como era no passado, você tinha liminar, você tinha mandado de segurança, era uma decisão que rapidamente poderia se resolver. Hoje não tem. Não é como era no passado, é como é ainda hoje. Eu tenho toda a administração pública, ela tem todos os instrumentais para isso. Se eu entrar com mandado de segurança, o juiz conseguiu uma liminar, a administração pode tentar revogar a liminar ou cassar a liminar em segunda instância. Sim. É esse o caminho, né? Sim. Não tem outro jeito. E digo, se na maioria das vezes que isto acontece, o edital de licitação for um edital de licitação transparente, limpo, né? Pode até ser que, no primeiro momento, exista um obstáculo, né? Mas eu tenho certeza que esse obstáculo tem plenas condições de ser superado.
coador de café, hein? Esse tá em cima. Ô pai, tá querendo ir pra escola? Existem maneiras mais fáceis de se prevenir contra o mosquito da dengue. Tire o prato dos vasos de planta, guarde os pneus em locais cobertos e vire as garrafas que ficam no quintal. Não acumule entulhos e feche bem as caixas d'água. Vamos juntos combater o mosquito todos os dias. Prefeitura de São Paulo. Peraí, pai. Eu tô com uma dúvida aqui, já entrando nesse lado de quem não fez acordo ou não fez acordo, que isso tem acontecido muito, né, Cecílio? E lá numa matéria, lá no estado de São Paulo, no dia 25, tem até alguma coisa relativa ao Maluf nesse dia. Coitado, citei, mas é porque está na matéria do jornal. Mas está falando, essa matéria, entre o dia 15 e o dia 25, falava de acordo, de alguns acordos que fizeram com empreiteiras, acordo de leniência. Né? Os acordos de leniência, perfeito. E teve aquelas exceções de obra. Isso. E o que acontece? Foi no estado de São Paulo, acho. O que aconteceu é o seguinte, nós tivemos uma matéria onde foi proposto a seguinte hipótese. Aquelas empreiteiras que foram pegas pela Lava Jato, não é? E devem pagar as multas, não é? Ainda para os cofres da União, o que se imaginou foi o seguinte, é que nos contratos de leniência com essas empresas, tivesse uma cláusula que permitiria que as empreiteiras pagassem o valor dessas multas em obra pública. Ou seja, ao invés de pagar em dinheiro a multa, vamos pagar com obra pública. É uma ideia boa? Não deixa de ser, né? Não deixa de ser uma ideia boa. Mas o problema é o seguinte, não é? A nossa Constituição Federal, ela determina que as obras, serviços e compras devam ser feitas mediante licitação, não é? Então, veja, isso é uma disposição constitucional. Temos que ter licitação para a contratação de obras, serviços e compras, salvo, logicamente, aquelas hipóteses onde nós tenhamos a possibilidade de uma licitação dispensável ou uma inexigibilidade de licitação. Então, na minha visão, a partir do momento que esse contrato de leniência contempla esta possibilidade de se pagar o valor da multa em obra, na minha visão, isto resvala nessa disposição constitucional que estabelece aí a necessidade de licitação. E a própria lei de licitações, ela não traz essa hipótese, ela não traz essa possibilidade. Então, penso eu que essa proposta, pelo menos no primeiro momento, eu acho que ela não reúne condições jurídicas de prosperar, na medida em que nós não temos um dispositivo legal que permita esse tipo de coisa. Né? Mas, claro, eu acho que é sempre válido ter novas ideias e quando a coisa é impossível de acontecer, vamos ter que procurar um instrumento jurídico para isso, uma nova legislação, ou enfim, dependendo do caso, nesse caso que a gente está discutindo, não me parece que seria o caso de um decreto, que não teria lei a regulamentar, enfim, né? Mas é uma proposta, e acho que ela deve ser discutida. E se chegar à conclusão que seria uma boa ideia, vamos implementá-la. Ah, mas não tem lei? Então vamos elaborar uma legislação que permita esse tipo de coisa. Mas realmente esta sugestão, esta proposta realmente foi veiculada, eu já vi que alguns colegas já se pronunciaram sobre isso, e acredito que a linha de entendimento seja mais ou menos essa aí que eu acabei de expor a vocês. Mário?
É isso mesmo. Não dá para você fazer. Está me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim, Mário. Voltou. Porque é isso mesmo. Está no campo da ideia ainda. Do ponto de vista jurídico, tem problemas. Aí, para você suplantar isso, você tem que fazer alguma coisa mudando a Constituição. Não há outro caminho de se fazer. Senão você. Pelo menos é o que eu imagino. Vai ser letra morta, né? Vai ser letra morta. Vai chegar lá. Não vai dar... Eu imagino. Porque a Constituição é clara, né? Na realidade, é o artigo 37, se não me falo, 37, 21 ou 19, mas de qualquer maneira, esse dispositivo ele estabelece o princípio da licitação para as contratações públicas, né? Salvo, logicamente, aquelas hipóteses em que a licitação possa ser afastada. Mas eu acho plenamente válido, eu acho que temos que discutir novas formas. Eu acho que a nossa sociedade ela exige cada vez mais que o direito caminhe juntamente com ela. Ou seja, o direito ele não pode ficar em posição de desvantagem, a sociedade andando e o direito lá para trás. Não, as duas coisas devem andar juntas e acho que nós estamos num momento até bastante apropriado para esse tipo de discussão. Eu acho que está perfeito. A ideia não é ruim, não. A ideia é boa, porque no final das contas você vai manter empregos, você vai ter um desenvolvimento acontecendo, enfim. Às vezes o dinheiro para o poder público ele não é tão interessante quanto uma obra parada, por exemplo. Exatamente. Então, acho que a ideia é perfeita, mas aí temos que pensar melhor e, se for o caso, promover as alterações necessárias, Walter. É isso aí. Eu queria perguntar. Mas o que mais você me pergunta? Não, é porque a gente vinha discutindo em 2013, 2012, Mário, as discussões com Cecília eram ferrenhas na televisão, um grupo grande, até a Bandeirantes fez junto com a gente. Mas eu queria entender se essa nova lei de licitação pode ser uma pergunta, até para um professor que nem você, uma pergunta muito do povo aqui, né, Ciro? Mas eu queria entender se essa lei nova ela vai conseguir sanar um problema que a gente começou lá atrás, né? E aí teve muitos programas que a gente fez, a corrupção na administração pública. Parece que a gente está retornando lá atrás, a gente passou 4 anos num sistema complicado e a gente volta àquele pedaço de 2017, 2016. A gente vai discutir isso de novo, sobre a corrupção na administração pública. Essa lei começa a encapar melhor essa situação? Desculpa sair um pouco, mas eu acho que é pertinente entrar nesse aspecto. Eu acho que assim, a questão da corrupção é sempre pertinente a gente estar discutindo, até porque, infelizmente, né, o que eu vou falar agora, quando se fala de licitação, né, infelizmente vem na cabeça da maioria das pessoas a palavra corrupção. E, infelizmente, é isso que acontece, porque grandes práticas de corrupção aconteceram em razão de procedimentos licitatórios, licitações com endereço certo, licitações completamente dirigidas. Então, essa questão a gente tem que discutir sempre, né? E cada vez que a legislação, né, vai sofrer alguma mudança, sempre volta a questão aí da corrupção, né? Quando a Lei 10.520 de 2002, a Lei do Pregão, foi editada e começou a ser implementada, todo mundo falava, não, agora com o pregão é praticamente impossível a corrupção. A experiência demonstrou que não é. Né? A experiência demonstrou que, independentemente disso 866 de 93 ou 10.520, se quiserem se corromper, vão se corromper. Né? E o que eu penso sobre isso? Quando se fala em corrupção, imediatamente vem na cabeça do brasileiro o seguinte: não, tem que ter uma lei mais rígida, tem que ter uma lei que sancione, tem que ter uma lei que apure responsabilidades. Mas a verdade é o seguinte, a legislação, ela pode ser a legislação mais rígida do mundo. Se quiserem
praticar atos de corrupção, vão praticar atos de corrupção, né? A legislação sendo rígida ou não, né? Agora, o legislador, a única maneira do legislador tentar coibir esse tipo de coisa é realmente estabelecendo sanções, e sanções pesadas, né? Então, hoje, na nova lei de licitações, nós temos as sanções administrativas, advertência, multa, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar e contratar. Hoje, nós temos essas 4 penas, sendo as penas mais rígidas, as penas restritivas do direito de licitar e contratar. O impedimento de licitar e contratar e a declaração de inidoneidade. É uma pena rígida? Sim, até porque a nova legislação ela estabeleceu uma série de condicionantes que a 866 de 93 não tinha. Né? Hoje nós temos prazos mínimos, nós temos prazos máximos, nós temos as eventuais possibilidades de ilegalidade com as respectivas penas. Então, a nova legislação, nesse ponto, ela está muito boa. Houve as alterações aí no Código Penal brasileiro, de modo a tentar coibir essa questão da corrupção. Então, no frigir dos ovos, eu penso o seguinte, a nova legislação traz consigo essa tentativa de coibir a corrupção? Traz. Ela tem sanções? Sim, ela tem sanções. Mas, enquanto a cultura do brasileiro não mudar, e daí eu vou sair um pouquinho do campo da corrupção propriamente dito, para falar o seguinte, enquanto o brasileiro acreditar no jeitinho brasileiro, né, que é aquela coisa do trânsito, que é aquela coisa do nosso dia a dia, que todo mundo tem o seu jeitinho. Enquanto isso continuar, não é? A corrupção também vai continuar, porque é uma questão de cultura. Né? Infelizmente, o jeitinho brasileiro é cultural. Infelizmente, a corrupção no Brasil é uma coisa endêmica, é uma coisa que as pessoas já estão acostumadas, vamos dizer assim. E é muito ruim você falar que as pessoas estão acostumadas com a corrupção. Tem que mudar a cultura. E para isso nós temos que ter um povo que tenha condições de ter acesso à cultura, condições de acesso à educação, né? Que é a única maneira que eu acho da gente sair deste terceiro mundo, que é a única maneira da gente caminhar para frente, olhando para uma meta, olhando para um Brasil melhor, olhando para um Brasil em que todos realmente tenham condições de minimamente comer decentemente, morar decentemente. Temos que pensar no seguinte, o Mário falou uma coisa que foi primorosa, e Mário, só não comentei na hora, porque não era o caso, mas eu quero fazer esse comentário. Essa questão da corrupção que a gente tem, essa questão do jeitinho brasileiro, conforme falei, ela é uma questão cultural. E a gente precisa mudar isso. E a licitação, gente, ela é um grande indutor. Mário falou criação de empregos. A licitação, ela induz a criação de novos empregos, com novas obras públicas, que vão ensejar novos empregos. Então, se a gente conseguisse mudar tudo isso, nossa, que bom seria. Eu até acreditaria que os meus netos pudessem ver um Brasil melhor, né? Eu espero que eles vejam mesmo, mas eu estou em dúvidas. Nesse momento, eu estou muito em dúvida. Mas ó, eu tenho... Mas, professor, sabe de uma coisa que eu fico pensando, né? Essa busca da legislação rígida, forte, que seja capaz de coibir efetivamente a corrupção,
ou qualquer ato de desvio, não necessariamente corrupção propriamente dita, a gente esbarra numa outra coisa também que é interessante, que é o inverso da moeda, né? Quer dizer, quando você tem uma legislação que ela é muito forte, e nós até temos em vários aspectos uma legislação forte, comparavelmente a outros aspectos do mundo, quando acontece um formalismo jurídico que acaba fazendo com que a justiça não seja feita, e a justiça é a penalidade dos infratores, etc., por uma questão formal, isso faz com que as pessoas também tenham um descrédito em relação, seja à legislação, seja ao judiciário também, né? A gente precisava ter alguma coisa, muitas vezes eu sou advogado também, já atuei no contencioso durante muito tempo, e às vezes a gente vê decisões que são absolutamente formais. São formais. Absurdas, entre nós. E absurda porque o resultado no final não está fazendo justiça. Ele está cumprindo a lei. Você não pode dizer que ele não está cumprindo a lei. Mas ele não. Justiça é outra coisa. Exatamente. Ele não abre uma chance de você tentar fazer justiça. E eu estou falando tudo isso para dizer, o senhor falou da Lava Jato, das empresas da Lava Jato, etc. e tal. Todo esse processo que aconteceu com a Lava Jato, sem entrar também no mérito do que mas enfim, você depois de um processo longo em que alguém que é atribuído o arquiteto dessa coisa acaba sendo preso, ficando quase 2 anos preso, de repente é tudo anulado e por uma questão também da legislação, esse processo não segue mais, então fica uma coisa que para as pessoas, de modo geral, descrédito, né? Fala assim, então, nosso problema é a lei, não é nem a lei e nem diria que é o direito, é simplesmente a aplicação da justiça. Talvez esse seja o grande embate que a gente precisa ter e saber como é que a gente sai desse... Concordo plenamente com você. Porque eu acho que atender a algumas formalidades é necessário. Sim, por exemplo, claro, temos que convocar os licitantes que desejam que contratar com a administração, vamos ter que atender uma formalidade, vamos lá publicar o edital. Agora, certo. O que acontece, na minha visão, é que além dessas formalidades, que são formalidades justificáveis, que têm a sua razão de ser, que têm uma pertinência lógica, o grande problema são os formalismos. Formalismos estes que muitas vezes nem estão na legislação, mas que as pessoas se utilizam do formalismo. Né? Mas em razão desse formalismo, muitas vezes, a decisão final não é a melhor, não é? Mas mesmo numa licitação, falando do tema que nós estamos falando, às vezes numa reunião onde está se fazendo uma licitação, tem um ato qualquer que gera dúvida e que eventualmente entre os participantes se chega ao entendimento de que aquilo é um formalismo excessivo ou não, desde que todos concordem. Então, é possível nessa hora, você vê que sem abrir mão do direito, nem da seriedade da condição das coisas, mas você não atrasar um processo que não interessa a ninguém, nem à administração pública, nem aos participantes ali, né? E às vezes... Eu acho que o que falta muitas vezes nos julgadores, daí não só na licitação, né? Mas o que falta muito nos julgadores é razoabilidade. É o mínimo de razoabilidade e também, muitas vezes, o conhecimento da matéria. Porque a gente se depara com alguns julgadores, e agora, falando de julgadores lato sensu, que eles não têm a mínima ideia das implicações que podem levar àquela decisão, por exemplo. Né? Então, por exemplo, hoje, o artigo 5º da nova legislação, ela traz a necessidade de se atender à LINDB. Né? A nossa legislação, a LINDB, né, a lei lá de introdução, ela foi alterada, temos hoje uma série de condicionantes para a administração pública, ou seja, que o ato administrativo não seja
editado tão somente por uma questão de formalidade, por uma questão formal, mas principalmente quando se editar um ato administrativo, deve-se pensar nas consequências posteriores, né? Que muitas vezes são consequências ruins, né? Então eu espero que, assim, o direito não é perfeito, mas ele oferta algumas coisas que a gente pode se utilizar, aliada à razoabilidade, aliado ao bom senso, talvez a gente consiga ter algumas decisões melhores, né? Mas eu concordo com você que hoje o que nós temos, né, é uma insegurança jurídica. Ao invés de nós termos o princípio da segurança jurídica, o que nós vivemos é uma insegurança jurídica. Né? Eu diria até... Diga. Eu diria até que uma coisa que não se tem hábito, mas que poderia ser implementada, é você ver as razões que levaram o legislador a fazer determinada lei. Porque às vezes ela está no formalismo, ela está escrita de um jeito, mas se objetivava uma determinada coisa, quer dizer, para você não fugir muito do espírito da lei, né, do espírito do legislador. Mas isso não é uma coisa, a gente normalmente segue a jurisprudência, ou seja, decisões que já foram tomadas, menos aquilo que foi pensado. E a gente vê muito claramente isso, leis que procuram resolver um problema e, na verdade, podem gerar um outro problema. Acaba criando outro. Isso, infelizmente, acontece aí no nosso dia a dia. E uma coisa que eu acho que é importante falar com relação à administração pública, mais precisamente com relação aos servidores. Essa nova legislação, Mário, conforme falei, complexa, difícil, enfim, né? Acho que todo mundo já está careca de saber com relação a isso. Mas o servidor público, ele precisa ser treinado. O servidor público, ele precisa ser incentivado. Uma coisa é você implementar essa legislação na administração pública federal, que tem, vamos dizer assim, um nível de servidores razoável, né? E que a União, ou bem ou mal, investe nesses servidores, né? Com cursos, com atividades, propiciando aí uma atualização. Ora, o problema, que eu acho que este é o grande problema, são aquelas prefeituras pequenas, que de verdade nem deveriam ser prefeituras, só se tornaram prefeituras por questões políticas, né? Mas essas administrações que nitidamente o servidor, ele não tem nenhum tipo de treinamento, ele não tem nenhum tipo de investimento da administração pública nele, de modo que ele possa desenvolver uma carreira adequadamente, né? Então, tudo isso é um grande problema, né? Esse descaso como servidor público, né? E aqui eu gostaria de fazer um registro, porque muitas pessoas falam que o servidor público é vagabundo, que o servidor público não faz, que o servidor público não acontece. Eu, antes de advogar, efetivamente, eu trabalhei na administração pública, no município, no estado, na União, em organismo internacional. Conheci servidores muito bons, servidores que efetivamente trabalhavam, né? Claro, e assim como em todo lugar, tinham aqueles que não eram, que não trabalhavam, que não faziam, né? Mas isso não pode ser visto como regra. Eu acho que assim, é preciso incentivar sim o servidor, é preciso sim que o servidor tenha condições de se atualizar. Caso contrário, a administração pública nunca vai chegar a atender a finalidade dela mesmo, né? Interesse público, melhora de qualidade de vida do administrado, porque não se sabe fazer a coisa. É isso. Mário e professor Cecílio, a gente está chegando no final já, deve estar quase no finalzinho. Eu nem comecei a falar ainda. Já foi. Mas você volta. Eu queria pedir... Eu volto. O dia que você me convidar, para o Mário me convidar, eu volto. Não tem problema nenhum. Já está convidado. Tá bom, gente. Olha, então, terminamos o programa.
Não, eu acho que a gente... Tá quase... Fala, Mário. Tá picotando aqui, eu acho que a minha internet não está boa. Mas a gente tem feito um programa, professor, muito voltado à área pública. Sim. Os entrevistados são muito para a área pública. Menos na área jurídica, mas na área pública. Talvez esse seja mais o meu viés, inclusive. Mas eu acho que existem questões, até mesmo para o leigo, né, que não técnico, para ele começar a compreender o porquê das coisas acontecerem desta ou daquela maneira, porque você tem todo um arcabouço jurídico que faz com que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer, não importa. E aí, acho que vale muito a pena a gente fazer discussões do que está sendo discutido no país, né? Não só do ponto de vista político, mas das questões jurídicas. Nós falamos aqui a respeito de uma questão jurídica que está se especulando como uma alternativa, ok. Mas isso é importante a gente estar atualizando, certamente. E o senhor é uma pessoa que tem o saber e o conhecimento, e mais, o professor tem essa facilidade, inclusive, de se expressar, e se expressar com pessoas que estão aprendendo, e, portanto, é o público que eu acho que a gente pode atingir por aqui. Então, o convite já está feito. Agradeço bastante a sua fala, porque eu acredito na administração pública, apesar de tudo que nós vivemos, eu acredito na administração pública, eu acho sim que o nosso país tem jeito, né? É só preciso, na minha visão, né? Vamos parar de polarização e vamos fazer aquilo que interessa. Vamos colocar o Brasil para frente. Essa é a minha visão. Não é? Então, e acho importante essas discussões do que está acontecendo, e claro, apesar do juridiquês não ser uma língua muito tranquila, muito fácil da gente falar, é importante a gente discutir aí algumas questões de caráter jurídico, né? Então, agradeço a você, Mário, agradeço ao meu grande amigo, ao Walter, que é sempre um prazer estar por aqui, e vocês me convidando, eu volto. E se vocês não convidarem, eu mesmo vou me convidar, tá bom? Muito bem, já está convidado. Nós temos que fazer outros temas, pegar outros temas, viu, Walter? Eu acho Vamos que é legal. Fazer, então. Porque esse é um tema, sem dúvida nenhuma, um tema do momento, porque é uma lei que vai começar a vigorar já, né, daqui a 2 meses, ou daqui a 1 mês e meio, vai. Mas tem outras questões. Eu acho que nessa mudança de governo, especialmente, porque é uma outra visão do ponto de vista geral, provavelmente você terá inovações ou tentativas de inovações. Então, eu acho muito importante a gente fazer essa discussão. Tudo isso é muito importante, até para poder explicar para o nosso povo algumas questões que ficam no ar. Né? Então, se a gente puder discutir alguma coisa e levar alguma coisa de bom, né? Por que não? Vamos fazer isso. É um trabalho, é um trabalho que eu acho que tem que ser feito. Muito obrigado, professor. Então, fica aqui as nossas despedidas, ou a minha despedida, cumprimentando, agradecendo a sua participação. Obrigado, Walter. E semana que vem tem mais. Tem mais. Até mais. Cecílio, abraço. Abraço para vocês. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. E agora as notícias vindas lá do alto. Helena, o que temos por aí? Luiz, temos o período de chuva se aproximando, por isso a cidade de São Paulo se prepara, limpando córregos e galerias, fazendo a poda de árvores, mantendo bueiros e bocas de lobo limpos. E olha só, além dos 47 piscinões em atividade, monitorados em tempo real, e mais 5 já em obras. E para ajudar a evitar alagamentos, a gente faz a nossa parte, colocando lixo na rua sempre próximo ao horário da coleta. Ativando o modo avançado de desenvolvimento do cenário, alterando cores do personagem, alterando iluminação
Vai estudar até a tarde hoje? Oi, pai. Ainda faltam 20 minutinhos de aula, tá? Ó, eu vou terminar essa etapa de criação do meu jogo e já vou pra cama, tudo bem? Beleza, filho. Tá ficando incrível, hein? É. Arrebenta na tua saga. Valeu.